Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate. Você que se liga na Melodia, obrigado por estar com a gente. Estamos juntos há 17 anos, temos uma história. Obrigado! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Bom, eu tenho falado aqui que o som da Melodia está de volta no site melodiaconquista.com.br. Você abrindo o site já começa a ouvir a emissora e você pode também baixar o nosso aplicativo, tá bom? Então fique à vontade aí para estar sempre com a Melodia, em qualquer lugar onde você esteja, o som pelo aplicativo, você sabe que não tem chiado, não tem interferência, enfim, é a Melodia aí nos parâmetros digitais. Muito bem, conosco também o pastor Firmino Neto. Bom dia, pastor, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia, meu querido pastor Pastor Ventura. É uma alegria novamente estarmos aqui, né, nessa bancada. E eu quero mandar um beijo, aquele beijo de praxe para minha esposa, a pastora Maristela. Também para a pastora Tereza Lobo, não sei se ela está na escuta, mas se tiver, um beijo grande aí, pastora, tá bom? E para toda a comunidade, a segunda Comunidade Evangélica Shalom, Deus abençoe a todos. E você, meu querido ouvinte, está aí ligadinho, né, na internet ou no rádio, que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Estamos aqui, vamos que vamos, porque o assunto é pertinente hoje, né? Amém. Conosco também o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gila, pastor Firmino, amados ouvintes da Melodia FM. Como disse o pastor Firmino, um tema pertinente para os nossos dias e que eu tenho certeza nessa manhã vai edificar muitas vidas. Que Deus esteja nos conduzindo na luz da verdade. Vamos iniciar o debate orando, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir o pastor Ventura que apresente esse momento ao Senhor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, rendemos graças ao Senhor, Pai, porque mais uma vez, de uma forma gloriosa, o Senhor nos fez levantar de nossas camas e contemplar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia. Nesta manhã nós estamos alegres porque mais uma oportunidade o Senhor nos concede de discutirmos acerca da Tua Palavra. E eu tenho certeza, Pai, nesta manhã que o Senhor está nos ouvindo e vai nos conduzir pelo Teu Espírito à luz da verdade sobre as Tuas Escrituras, Senhor. Amém. Nos ajuda e fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. Eu e meu marido enfrentamos uma grave crise no início do nosso casamento e acabamos adulterando. Ele confessou porque queria se separar, já eu com medo me encalei e apenas pedi perdão por não ser uma boa esposa. Resolvemos permanecer casados por nossa filha e com isso descobrimos que ainda havia amor. Passando um tempo, me converti, pedi perdão a Deus e continuei sem falar nada com ele. O fato é que agora descobri que meu esposo continua me traindo e a desculpa dele é a de sempre, e é de que sempre desconfiou da minha infidelidade. Fecha aspas aí ao caso. Existem pecados que não devem ser revelados? Vamos discutir este tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Há quem diga que há coisas que não se deve mexer, pastor Firmino, e há pecados que só precisa ficar entre você e Deus, e há também quem discorde disso, discorde que não é preciso confessar aos homens, às pessoas envolvidas, etc. O que a Bíblia fala sobre isso, pastor Firmino? Muito bem. Há pecados que realmente não devem ser confessados aos homens. Né? Há pecados que não devem ser confessados aos homens. E há pecado, ou todo e qualquer pecado, precisa ser confessado a Deus. Né? Eu trato a questão como pastor, eu sempre tratei assim. Se é público, eu trato publicamente. Se ainda não chegou ao público, não tem por que eu revelar,
né? Eu estou falando como pastor, não tem por que eu levar a igreja, não tem por que eu levar a assembleia, a reuniões da igreja, né? E isso deve de ser um comportamento não só do pastor, mas de qualquer membro da igreja, né? As instâncias diante do erro são claras, apresentadas por Jesus. Ele diz assim, se o teu irmão pecar, vai ele só. Vai ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo mais 1 ou 2 testemunhas. Se ele ouvir você com as testemunhas, ganhastes o teu irmão. Se não te ouvir, aí leva o caso à igreja. A igreja vai. Se ouvir a igreja, ele foi ganho. Se não ouvir a igreja, aí a igreja deve considerá-lo como publicano, como gentil e publicano. E Jesus diz assim, impetrando sobre a igreja o poder, né? O poder de representatividade do céu aqui nessa terra. Diz assim, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Então, tem as instâncias de ação diante do pecado das pessoas. E eu não devo levar, eu sei que ninguém está sabendo, alguém me confessou um pecado, né, um erro. Eu não devo, como membro da igreja, levar diretamente ao pastor. Eu posso administrar, e a Bíblia dá autorização a qualquer membro de administrar o pecado, quando ele não é público, quando ele é confessado, ele é apresentado ao membro da igreja. Se o membro da igreja levar para a igreja, para o pastor, para qualquer outra pessoa, está pecando, né, o pecado da fofoca, da maledicência, né? Então, a administração é pessoal, isso independe do pastor. Tem gente que sabe, alguém confessou um pecado para ele ou para ela, e ela leva ao pastor, ela leva o caso à igreja, à liderança da igreja, não é? Quando na verdade Jesus autoriza ela a confrontar a pessoa, no sentido de ganhar a pessoa, de fazer com que a pessoa se arrependa e se converta, tá certo? Só leva se porventura você confrontou e a pessoa não deu atenção e não quis se converter, não quis mudar. Aí leva mais algumas testemunhas. A igreja é a terceira instância. A igreja é a terceira instância. Tá certo? Agora sim, a pessoa confessou o pecado para Deus, né? Alguém, né, um crente, ele cometeu um pecado e ele confessou para Deus. Ele vai tornar aquilo público? Nem sempre. Nem sempre. Né? Eu tenho uma história de Davi. Davi, quando contou o povo, primeiro ele foi exortado para que não fizesse isso pelo general imediato dele. Disse, não faça isso. E é interessante que o general de Davi estava vendo o que Davi não via. Estava vendo que as vitórias de Davi não foi pela força do número de soldados que ele tinha. Era Deus. Né? O general viu isso e exortou ele, não faça isso, rei. Não faça. E ele fez, ele temou e fez. E contou o povo, fez um censo para saber quantos soldados ele tinha. Quando ele fez isso, ele pecou diante de Deus. Né? Ele cometeu um erro e Deus ficou aborrecido com ele e chegou para ele e propôs 3 situações para ele. Tu quer cair na mão dos teus inimigos? Tu quer que determinadas situações te acompanhem pela tua vida fora? Ou tu quer cair na minha mão? Ele se quietou e disse, eu vou cair na tua mão porque tu és misericordioso. Eu não vou comentar isso com ninguém, eu não vou levar isso para ninguém, eu não vou tratar isso com ninguém, eu vou ficar só entre eu e ti. Aí Deus então pediu que, conversando com ele, ele entendeu e foi lá pro eirado de Araúna. Né? Pro eirado de Araúna. E é interessante a consciência de Davi com relação a Deus, que Araúna, quando viu Davi chegando, Davi propôs comprar um pedaço de terra para poder fazer um sacrifício. Era algo novo, inusitado. Ele queria apresentar algo novo diante de Deus por causa da falha dele. E Araúna disse, não, rei, de maneira alguma eu vou te vender. Ele disse, não, aquela célebre frase, não apresentarei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não vou apresentar a Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu não vou entrar na lei do menor esforço. Né? Aí, se a gente for fazer a hermenêutica, dá sermão para
mais de metro dentro da igreja, na lei do menor esforço, na lei do instantâneo, bateu, tomou, a coisa tem que ser muito fácil para os crentes hoje, né? Para ontem e assim por diante. Mas Davi disse, não, eu não vou apresentar ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Mas Davi tinha feito antes dele ir sacrificar pelo seu pecado, a proposta disse, eu prefiro cair nas tuas mãos, Senhor, vai ficar só entre eu e ti, né? Porque eu sei que tu és misericordioso, e se cair na mão do irmão lá da igreja, ele vai me arrebentar, eu sei como é que vai ser, eu vou ficar na mão dele. Se cair na boca de determinados pastores que também não têm ética, não têm traquejo com lidar com o pecado alheio, vai expor isso para a igreja, isso vai ficar feio, isso vai ficar horrível, vai me expor. Eu já sei que eu errei, que eu já confessei, estou confessando aqui. Então, a história de Davi mostra que Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos do homem, ficar nas mãos do homem, né? Então, assim, tem pecado, sim, pastor Gilaelcio e pastor Ventura, que tem que ser só nosso. A gente confessa diante de Deus e trata com Deus ali no secreto, porque se a gente comentar com determinadas pessoas, nós vamos ficar na mão dessas pessoas e vamos nos dar mal. As pessoas se tornarão, geralmente, tem pessoas que quando elas sabem algum erro de outras pessoas, elas já começam, a partir daquele erro, aquilo se torna um trunfo e passa a se relacionar com a outra pessoa como inimigo. Né? Olha, qualquer coisa eu exponho. Né? Aí vem de lá uma confrontação, o cara já confessou e tal e tal. Olha, tu lembra que tu não me pisa não, porque eu conheço tua vida. Eu sei que você não é essa santidade toda, e vai expondo, né? E vai expondo. Né? Aí vai lá no largo, no mar do esquecimento, né? E tem crente que faz isso. Vai lá no mar do esquecimento, pega o pacote que Deus já fechou direitinho, lacrou, e jogou lá, e pega e traz de volta, e quer abrir na frente da pessoa, né? Quer abrir na frente da pessoa. Então, tem pecado que a gente precisa manter em secreto só com Deus. Agora, com Deus tem que confessar todos. E não é nem pedir perdão, viu? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não tem um versículo que mande você pedir perdão. Todos eles mandam você confessar. É diferente. Perdoa meus pecados. É o que? É subjetivo. E tem aqueles que leem, que ainda oram assim, perdoa minha multidão de pecados. Olha que absurdo. Né? Tem que especificar, né? Quando a Bíblia fala confessar, é chamar pelo nome o pecado. É dizer, olha, eu roubei, eu menti, né? Eu distratei, eu soltei um palavrão. Foi aquilo. Isaías fez isso quando estava lá no templo, né? Contemplando. Ele disse, olha, eu sou um homem de boca podre. Minha boca é porca e eu tô lá no meio do pessoal e eles soltam palavrões e eu solto também. Eu tô aqui conjecturando, né? Eles mentem, eu minto também, né? Eles contam piada de baixo escalão, eu conto também. Eu tô lá no meio do convívio e vou morrer, porque meus olhos viram o Senhor é santo e minha boca é podre. Minha língua é grande, né? Eu sou fofoqueiro, tudo que sai da língua, eu tô aqui conjecturando, tudo que sai da boca, né? Da pessoa. Muito bem, pastor Ventura, a gente está aqui diante de um caso comum que é um adultério mútuo, né? Um adultério mútuo, tanto ele quanto ela, né, acabaram aí, né, praticando este pecado. Ele confessou, ela não, né? Mas ele vive desconfiado, né, dela. E aí, pastor, nesse caso, como é que fica a situação? Porque como é que continua também um casamento numa situação como essa, né? Porque, assim, ela sabe e ele quase que sabe, né? E aí tem também a questão da consciência. Como é que é, pastor? Eu gosto muito da parábola, quando Jesus conta uma parábola do filho pródigo, né? Quando ele fala que o filho pródigo sai, gasta o dinheiro todo, se envolve com prostitutas e volta. Quando ele volta, ele tem uma frase que para mim é fantástica. Quando ele diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Nesse caso aí, pastores, eu vejo que houve um pecado que atingiu alguém. Existem pecados, e isso aí eu defendi no último debate que a gente teve aqui, existem pecados que não devem ser revelados, mas quando você atinge uma outra pessoa através desse pecado.
a gente está vendo aqui que há uma consequência de um pecado aqui. Vamos supor que ela confessasse para ele que ela traiu ele também. Era uma oportunidade que ela teve e ela perdeu. Quando ele confessou para ela que ele tinha pecado, que ele tinha adulterado com a outra pessoa e prejudicou ela. Naquele momento, se ela tivesse agido da forma como a Bíblia nos orienta, ela poderia estar confessando também a ele ali. Se o casamento ali findasse, tranquilamente, ela não teria esse peso na culpa dela. Essa culpa, ela não teria. Porque a gente para ver o salmista Davi, o Salmo 32, do versículo 3, ele diz assim que quando ele se calou, os ossos dele se secaram. Mas quando ele confessou, houve um resultado. A gente vai observar aí que tem aí uma consequência. Ela fala que ele confessou, ela perdoou, mas ela não confessou dele. Com o passar do tempo, lá na frente, ela descobre agora que ele está traindo ela. E o que é que ele diz? Porque ele não confia nela, ele acha também que ela está traindo. Se ela tivesse confessado, eu creio que não estava acontecendo isso. O apóstolo Paulo também fala com muita propriedade em Filipenses 3,13. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, Porque ali, Paulo é um cara que eu creio que quando ele esteve diante de Deus, ele confessou tudo. Agora sim, essa coisa dele achar que ela que ela traiu também, pode se dever ao fato que tem alguns cônjuges que dizem, se isso acontecer entre nós, eu pago com a mesma moeda. Eu já vi cônjuges dizendo isso pro outro. Tem isso, né? Eu pago trocada, né? Eu pago com a mesma moeda. Então, por exemplo, se ela falou isso pra ele também tem razão de desconfiar, né? E aí, no momento do calor, né? Pode ter falado isso. E hoje mesmo eu vi um rapaz falando o seguinte, que ele prefere, se ele for traído, que fale pra ele, do que esconder esse pecado e um belo dia desse aí, olha a culpa que ela leva. Ela leva um peso aí de culpa, que ela poderia estar livre disso aí. Uhum. Aí um certo dia, alguém chega para um amigo e fala, fiquei com aquela moça ali, ó. Aí esse amigo, é mesmo, ela é casada, não, mas fiquei. Aí vai de um em um, daqui a pouco chega no ouvido dele, aí vai ser pior. Eu acho o seguinte, que eu sempre ensino isso aos meus filhos, tenha perda, sofra o dano, mas fale a verdade. Eu tenho isso comigo. Agora, concordo na fala do pastor Firmino quando diz, quando alguém chega pra gente e confessa um pecado, né? Claro que a gente não vai chegar e espalhar. Mas é interessante diferente. Quando a minha colocação é na questão que se torna pública ou Isso. velada, secreta, Isso. né? Então são situações Diferente. Me permita só, pastor, porque assim, essa questão do confessar ou do esconder, isso vem desde o Jardim do Éden. É isso. Né? Adão se escondeu. Tu pecou. Tu comeste, né? Tu desobedeceste, comeste da árvore. Senhor, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Né? Aí a mulher foi a serpente. Tá certo? Então, tem aí alguns princípios errôneos, né? Que é transferir a culpa. É isso. Né? Como a serpente não tinha dedo, a cobra não tinha dedo para apontar, ficou como a culpada, né? Adão apontou para Eva apontou para a cobra. Mas enfim, vem de lá essa questão de esconder. Davi também por medo, né? Davi escondeu. Se não fosse Deus ter revelado o coração do profeta Natan, né? Ele tinha, tanto é que ele estava tão assim, ensimesmado acerca do que tinha acontecido, que quando o profeta cita aquela parábola para ele fica eufórico, ele fica aborrecido. Onde é que tá esse cara? Eu vou arrancar a cabeça dele agora. Esse cara é você, né? Esse cara, sou eu. Mas assim, pastor, é interessante porque quando há dano, tem que ser reparado. Tem que ser reparado. Agora, pastor Ventura, tem também aquela questão do cada caso pode ser um caso. Isso. Por exemplo, há pessoas que são temperamentais, que podem fazer uma bobagem ao ouvir uma notícia dessa. Como já aconteceu em vários casos. Tem gente que de fato não aguenta ouvir uma informação dessa. Teve casos que assassinou os dois, matou um, entendeu? Depois se matou. E aí a tragédia pode também aumentar.
pode ser o caso aqui, desse caso comum, que talvez seja esse o caso, é uma possibilidade, né? Que também você não tem mais informações aqui, de que ela não fala prevendo o pior. Pode estar dentro dessa realidade aí, né? E aí? Se você conhece o cônjuge, sabe que é uma pessoa que... E aí? Eu acho que ela, como eu falei, eu acho que ela cometeu um erro no momento de que ele confessou. Era aquele momento. Fora isso, eu tenho uma situação que passamos há um tempo atrás, de orarmos e pedir até a igreja para orar por uma situação, não especifiquei qual era, para Deus aplacar o coração de um cidadão que muito sanguíneo, muito colérico, para a gente passar uma situação que estava acontecendo. E um certo dia, em uma pregação sobre Filemon e Onésimo, eu vi que Deus tinha aplacado o coração daquele homem. E aí a gente foi conversar. O cara disse que ia matar, que ia fazer, que aconteceu. Não aconteceu nada, né? Mas assim, eu acho que naquele momento era o momento. Ela perdeu a oportunidade. Ela perdeu a oportunidade. Ela na verdade, ela não sei qual é a situação, se ele era... Mas aquele momento que ele confessou para ela poderia dizer, o amor, também eu errei contra você. O grande problema nessa situação específica é que ele não afirmou, ele não afirmava e não acusava, porque a pessoa, quando nega, né, ela iria negar. Ela perdeu a oportunidade de confessar, ele sabia, ele tinha convicção de que ela tinha traído ele. Ele desconfia, no final ele disse que ele desconfia, ele ele sempre desconfiou. Ele não afirmava, porque você fazer determinadas afirmativas diante de quem tá ávido por negar, vira um embate e se torna uma questão sem sentido. Você acusa e a pessoa nega, acusa e a pessoa fica a palavra de um contra o outro. Mas ele tinha convicção e ele foi impulsionado por essa mágoa. Ele confessou, sabia que ela tinha traído ele também, ela não confessou, porque assim, a confissão é como uma pressão, uma pressão de uma panela que você bota debaixo d'água, você levanta o pito, aí a pressão vai saindo, daqui a pouco você destampa a panela, tá tranquila, não explode, tá certo? Então assim, ele sabia que ele tinha recebido tiro também, ele deu tiro e recebeu tiro, foi tiro trocado. Porém, como ela negou, ele continuou com aquela incerteza no coração e aquela incerteza foi força para ele fazer o que ele estava fazendo. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, 11 horas e 34 minutos. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do nosso debate Melodia desta sexta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa, banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro, WhatsApp 30250733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você. Uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessários, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral,
na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure o Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. 11h37 minutos. Hoje o tema é um tema, Pastor Firmino, é um tema meio... É carraspento, viu? Carraspento. Mas assim, a gente está aqui à luz da Bíblia. Eu queria perguntar o seguinte, Pastor Firmino. Será que um casamento após uma infidelidade conjugal, uma quebra de aliança, que é, né, a chamada traição, esse casamento pode dar certo? Há chances, enfim, a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Como é que é? Olha, o que eu tenho é o senso comum, né? Como pastor, depois 30 anos de ministério pastoral, esse casamento não é o mesmo nunca mais. Nunca. A aliança não emenda, né? Não emenda e não, como é que diz? Não pega solda, né? Não pega solda. A aliança, ela não tem começo, não tem fim, justamente porque ela simboliza o contrato de casamento. Esse casamento, eu conheço irmãs que foram traídas e elas perdoaram, né? Perdoaram, mas elas não convivem saudável nunca mais com o marido e vice-versa, né? Eu conheço várias situações, inclusive quando eu pastoreei em Salvador, lá em Cajazeiras, um pastor, ele pegou a esposa com o irmão dele, irmão de sangue, irmão biológico, né? E aí ele conversou com a esposa, ele gostava muito da esposa, né? E perdoou. Mas 10 anos depois ele mandou uma circular para todas as igrejas de Cajazeiras, dizendo que aquela atitude da esposa continuava carcomendo a mente e carcomendo ele emocionalmente, de maneira que ele não suportava mais conviver com ela. Continuava perdoar não significa que eu tenha que continuar convivendo. A partir daí, começa por aí, né? Eu perdoo você, mas a Bíblia não manda que eu continue convivendo com você, que eu continue tendo o mesmo relacionamento com você e tal e tal. Não. Até porque a gente perdoa por N questões. E primeiro porque é mandamento bíblico, né? Tá lá no sermão do Pai Nosso. Para mim é um sermão aquilo ali, né? O erro tem uma consequência, não tem? Tem. Então assim, perdoa, mas nunca mais convive da mesma forma. Nunca mais convive da mesma forma. E a desconfiança, ela persiste para sempre. A desconfiança persiste. O que acontece no intelecto e no emocional da pessoa é que a pessoa abre mão. Ela abre mão. Entende? Ela para de falar e aí entra... Quando para... você implica comigo, você quer saber onde eu vou, você quer saber o que eu fiz e tal e tal. Dê graças a Deus, porque pior é quando o homem ou a mulher não quer saber da sua vida. Do que você faz, com quem você teve, com quem você conversou. E essas pessoas traídas, para conviver, elas abrem mão disso. É como se fosse algo que não dissesse respeito a elas. Elas passam a conviver e conseguem conviver dessa forma. Mas quando 100% das pessoas que eu conversei, que viveu a traição, a dor é muito forte. Toda vez que elas se lembram daquilo, o semblante descai
E a amargura entra no coração. A lembrança traz amargura. Traz amargura. Por quê, pastor? Porque o relacionamento conjugal é divino. Ele é divino. Ele não é humano, não. Ele é divino. Então, nesse caso, a gente pode considerar que não houve perdão? Não, o perdão, foi o que eu falei, o perdão ele tem N propósitos, né? N propósitos. Inclusive, lá no Antigo Testamento, quando a gente trata sobre os bodes, né? As expiações, tem o bode emissário, o perdão era para um objetivo, levar para longe o pecado, né? Tinha o bode emissário, o bode expiatório, que era imolado ali no ato, e tudo isso era ilustração de perdão, da atitude do perdão, né? Da atitude do perdão. Então, assim, perdão não é amnésia, não é amnésia, né? Também não é lembrar e estar sentindo tanta dor, mas o perdão dentro do casamento, quando é lembrado, traz tristeza e amargura. Eu conheço irmãs que foram traídas e continuaram convivendo por alguma razão, por filhos, né? O caso aí iniciou por filho. Não arrebentou primeiro por questão de filho, né? Por questão de filhos, por questão de conveniência, né? E mantém, mas todas as vezes que essa pessoa que foi traída trata desse assunto, é visível, o semblante descai, né? A alegria parece que se esvai. A alegria se esvai, a tristeza volta. Por quê? Porque quem já passou pela traição sabe que é uma das maiores dores que existe, porque dói na alma a traição. Não é uma dor física, muito dói bem. Na alma. 11h43. A gente percebe, a história também mostra, né, casos que a gente já acompanhou e acompanha, pastor Ventura, de que há pessoas que podem arrastar casamentos por vários motivos, né? Uma delas pode ser um filho, né? Como o casal comum aqui contou, que decidiram viver por causa da filha, né? Há outras pessoas que arrastam um casamento para não dividir os bens, né? Outro motivo também, entre outros, para alguns por causa da cobrança social, etc. Mas enfim, um casamento numa situação dessa aí, pastor Ventura, que eu fico pensando o seguinte: houve uma infidelidade conjugal e tal, aí um diz, eu perdoo, o outro diz, eu aceito o seu perdão, mas e aí, perdoa mesmo? Vai continuar lançando em rosto o fato? E aí a pessoa que diz que perdoou vai continuar lançando em rosto, e a pessoa que cometeu o erro vai aguentar esse lançar em rosto durante quanto tempo? A vida toda? Está disposto? Rapaz, ontem Maria estava pregando lá na igreja, minha esposa, mandar um abraço para ela aqui, meus filhos e toda a comunidade Batista Belém, e ela falava algo que eu costumo dizer sempre em casa, que Deus ele não se escandaliza com os nossos rompantes, com os nossos momentos de fúria. E eu vou dizer uma coisa para vocês, senhores. Como o pastor falou aqui com muita propriedade, a gente não tem amnésia, a gente vai lembrar. Agora, como é que eu vou lembrar disso? Como vai ser a minha reação quando eu lembrar disso? Eu conheço alguns casamentos, que a gente trabalha com casais também, e aí eu conheço alguns casamentos que, de vez em quando o pau quebra, mas você fez aquilo, e você fez isso, você me traiu com não sei quem. Então eu acho que falta trabalhar essa questão do perdão aí. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falo de púlpito para qualquer um. Se eu errasse com minha esposa um dia, e Deus não permita isso, eu não ia querer ficar com ela, porque eu sei que uma hora ou outra ia sair um negócio desse, e nós fomos feitos para viver felizes. Não vai haver mais confiança, você tem uma vida atribulada ali, mesmo que disfarçada veladamente, porque uma hora ou outra você vai jogar na cara. Você vive sob suspeita. Sob suspeita. O cara que errou, né? A pessoa que errou. Tanto ele que errou, quanto ela, que o cara não pode ir ali, não pode... Rapaz, é uma coisa fora de sério. E no caso, a pessoa que foi ofendida vive na insegurança. Na insegurança. Então, assim, eu creio que existem pessoas que trabalharam o perdão de uma forma magnífica, que hoje nem conseguem lembrar.
E quando lembra, não lembra com ressentimento. Agora, me permita, pastor, só abrir um pouquinho mais o leque. Assim, nós estamos tratando sobre algumas questões. Eu conheço muitos casais que viveram a traição antes de Jesus, como casal. E ambos se converteram e passaram fizeram uma limpeza. Eu conheço casais, né? Eu tive um casal assim lá na igreja também, que ele trabalhava no transporte com a Kombi e ela passou a não sair de dentro da Kombi depois que soube que ele estava traindo ela, que ele traía ela. Ela passou a estar, ela não quis se separar, ele também não, ficava dentro da Kombi, era um passageiro dentro da Kombi o tempo todo, e não era para ajudar não, era por insegurança. Mas aí se converteram, no início ainda do casamento, continuaram esses atritos, até que foram parar lá na minha casa no dia de meio-dia, no horário de meio-dia, um arrastando o outro, e disse, eu não suporto mais. E aí ela abriu o coração, eu ministrei para eles o novo ser em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. E que o irmão, ele foi pro seminário, se tornou pastor, ela fez curso e acabou com aquela situação, né? Porque entendeu o novo ser em Cristo. É isso. Entende? Acabou mesmo. Eu conheço várias histórias que depois de Cristo, o sangue de Jesus, quando entrou, fez uma limpeza. Fez uma limpeza. Dentro da fé cristã, aí é que... Porque entende-se que... E hoje a gente sabe, viu, pastor, que o terceiro lugar na pesquisa de traição é dentro da igreja. Primeiro é na internet, segundo é na academia e terceiro é na igreja. Não é nem no trabalho mais. Os ambientes, né? Os ambientes de traição. Agora... Porque, só concluindo aqui rapidamente, por quê? Porque o marido, ele fica à vontade quando a esposa está na igreja, achando que ali é um ambiente de santidade. Ele fica à vontade. A esposa fica à vontade também quando o marido está na igreja, quando o esposo é pastor e está no gabinete, ela entende que aquilo ali é uma função dele. Aí quando vem a traição, aí, meu irmão, é golpe. Agora, pastor Ventura, é o seguinte, nós temos aqui, você falou naquele momento anterior que ela perdeu a oportunidade, porque de fato isso aconteceu em um passado, né, em um tempo, mas quando foi agora, ela descobriu que ele continua traindo. Então a oportunidade voltou, né? Exatamente. Agora, eu dentro disso aqui eu quero lhe perguntar o seguinte: a pessoa descobriu a infidelidade conjugal do cônjuge, e aí? Resolve logo isso aí, traz à luz logo enfim, porque você tem diversas reações, e aí agora que tal, tem gente levando infidelidade conjugal para a internet, faz um vídeo, divulga a vingança, a tentativa de destruir a vida do cônjuge. Como é que resolve isso, hein? Aí agora o pastor Firmino falou algo que é interessante. Quando Jesus ele entra, algo tem que acontecer, né? A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, né? Diz que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu acho que aí, Gila, pinta uma nova oportunidade deles sentarem e conversar. Porque não adianta a gente arrastar um casamento que é uma farsa, como existem vários casamentos hoje, e a Bíblia, que é farsa. A Bíblia não apoia a isso. permanência do casamento depois da traição, não. O senhor falou uma coisa interessante, e algumas pessoas defendem isso. Não, perdoe, tem que continuar. Gente, a Bíblia não fala isso, Gila. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala em perdoar. Perdão, sim. A gente tem que perdoar. Agora você vai viver com uma pessoa depois de uma traição, que você desconfia de tudo. Agora voltando para esse caso especificamente falando, ela recebe Jesus na vida dela, ela se converte. Os dois se converteram, na verdade. Não é assim que diz aí? Deixa eu ver aqui, só pra gente falar com propriedade. Pelo que tudo caracteriza aí, ele não se converteu. Olha o que diz aqui. Ela fala: resolvemos permanecer casados com nossa filha e com isso descobrimos que ainda havia amor. Passado um tempo, me converti. Ela fala que ela se converteu, né? Ela se converteu, pediu perdão a Deus e continua sem falar com ele sobre aquela questão. O fato é que agora ela descobriu que ele continua traindo ela.
E que porque ele sempre desconfiou da infidelidade dela. Entendeu? Eu acho que aqui tem que parar e ter um diálogo, tem que ter uma conversa. Porque vai ver esse resto de casamento aí, até a morte separe aí, debaixo de infidelidade, debaixo de sofrimento, de máscara. Não existe isso. O pastor, é assim, ó. Ela manteve um quarto trancado, obscuro. É como o senhor falou, é uma ferida com pus, que está só o cascão. Ele percebeu isso, ele sabia, na verdade ele tinha... Porque o que impulsionou ele a trair ela foi a convicção de que ela tinha traído ele. E só que ele não confrontava, porque ela, se confrontasse, talvez toda vez que ele tenha confrontado, ela tenha negado. Nesse caso aqui, ele tá dando uma brecha para ela falar para ele, para ela confessar, olha, eu realmente errei. Talvez isso aqui tá sendo a consequência, para mim, na minha visão, eu acho isso. Isso aqui está sendo uma consequência do pecado não confessado. Porque aqui tem uma pessoa ofendida. Ela confessou a Deus. O que é que o filho pródigo fala? Pai, pequei contra os céus, contra Deus e contra ti. Há uma confissão ali. A pessoa ofendida, eu sempre vi isso há muito tempo. Hoje a gente, com essa questão da igreja muito relativizada, eu estou vendo muita coisa assim que eu não consigo conceber na minha mente que está certo. Agora imagine ele pergunta pra ela assim, nós estamos interagindo aqui, né? Bate-papo. Imagine ele pergunta pra ela, eu traí você me traiu também? E ela, tendo traído, disse não. E aí? Ela manteve um nicho de Satanás dentro do relacionamento. Isso. Ali virou um ninho do capeta dentro do relacionamento. E que continuou carcomendo a relação. Continuou carcomendo a relação, continuou deteriorando a relação, entendeu? Matando a relação. Por quê? Porque ele continuou com a dúvida. Agora é o seguinte, o que a gente percebe aqui é que os dois estão presos no pecado, né? Ele não parou, né? E ela, por sua vez, também vem aí presa diante desse fato que ocorreu sem confessar, enfim. Ninguém sabe também se ele vem fazendo isso com uma pessoa ou ele vem mudando de parceiro, que aí o caso fica mais grave ainda, né? De parceira. E aí, como é que fica livre desse pecado, pastores? Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu pastorei em Planalto. E não foi nem... Foi uma experiência de traição, vírgula. A moça não era mais virgem e mentiu para o namorado o tempo todo que era virgem. Meu Deus. E ele descobriu na noite de núpcia que ela não era virgem. Ele perguntou, você não é virgem não? Aí foi que ela confessou que não era virgem. Aquilo acabou com o rapaz. E passaram vários pastores por eles, até que eu cheguei e fui ministrar perdão, cura e libertação. Ela se sentiu tão impotente que ela abria mão para ele trair ela por conta da culpa dela de não ter falado a verdade para ele, que ela não era mais virgem. Entende? Então, a traição dele, para ela equiparava psicologicamente com o erro dela. Entende? E ele passou a trair ela por causa daquilo. Passou a trair. Porque ela já tinha transado com outro homem e tratou o relacionamento de namoro e noivado como se fosse virgem. E ele, membro da igreja, e os dois membros da igreja. Os dois membros da igreja. E aí, aquilo estilhaçou com ele emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Entende? Eu, quando sou pastor, eu fiz isso em Planalto, começaram a namorar, dois jovens, e eu botei lá no gabinete e perguntei, você é virgem? Ele disse, sou virgem. Pastor, nunca transei. E perguntei para a moça, você é virgem? Ela disse, não sou não, pastor. E começou a chorar, 17 anos ela tinha. Eu fui dar uma prova de amor pro meu namorado, antes de ser crente, e ela se converteu. Eu disse, olha, você tá com uma porta... Aí eu fui ministrar a questão da dificuldade dela em manter um namoro, né, não sendo mais virgem, tendo o impulso da sexualidade já ativo, né? Mas eu chamo no gabinete, o pastor falhou, eu dou curso, no curso de casamento eu pergunto, você é virgem? Você é virgem? Justamente para evitar isso. Como é que um casal da igreja vai ser casado por um pastor e a moça já perdeu a virgindade e continua
tratando o namorado como se fosse virgem, e o namorado sem mexer com ela, respeitando a virgindade dela, sem mexer, sem insistir, como ele disse pra mim. E descobre no dia de casamento e pergunta, então você já transou? Aí ela vai dizer pra ele, ela diz pra ele, eu já não sou mais virgem, não. Na noite de núpcia. Mas por que só a mulher tem que ser virgem? Não estou me referindo à mulher. Eu tô usando um exemplo. Não, mas é porque aqui. assim fica uma cobrança só em cima da mulher, né? Não, porque... eu casei com 28 anos virgem. É importante passar também Sim, essa eu cobrança casei, pro homem, eu sou um né? exemplo vivo disso. 28 anos, professor de psicologia, foi fazer um trabalho com a gente no finalzinho do curso de teologia, lá em Salvador, e aí foi tratar sobre algumas questões. E eu disse eu falei, eu sou virgem, eu não era casado ainda. Eu me formei sem ser casado, né? E fui consagrado. Eu já era casado, se não me falha a memória, tinha alguns meses de casado, mas eu disse, eu sou virgem. E alguns colegas começaram a chorar na sala, dizendo, eu queria ser como você. Eu me entreguei para uma prostituta, confessando, eu me entreguei para uma prostituta, eu me entreguei para uma vizinha que me assediou e tal, mas eu queria ser como você. Eu tive 2 ou 3 colegas falando isso. Eu me casei com 28 anos virgem. E eu sei a importância disso. E sou prova viva disso. Então, quando eu falo, assim, eu estou especificando uma situação que ele se sentiu traído. Ele se sentiu traído. E aquilo foi um dilema para ele. Nós tivemos que ter vários encontros. Eu tive vários encontros com esse casal para poder ministrar a cura, ministrar o perdão. E perguntei para eles, vocês querem se separar? Não. Então, a partir desse não, que nós não queremos nos separar, é como eu faço com um casal que está sofrendo dificuldade ou tá em atrito. Vocês se amam? Porque se não se amarem, eu tô fora. Eu vou fazer o quê? Milagre? No início da conversa o senhor falou que ele se sentiu traído por ela mentir, né? Sim. E depois ele passou a trair ela para... Passou a trair ela como desencargo, como força da raiva, como força da decepção. A vingança, né? É a mesma situação, com certeza. Esse é o problema da vingança. Ela torna você igual ao outro que você acusa. Sim, esse é o problema. Deixa eu só fazer um adendo rápido aqui. Dá tempo ainda aí, Gila? Dá sim. Observe, para você que está ouvindo aí, está talvez numa situação dessa, eu quero te falar que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que nós todos os dias na rádio, ou quando abrir uma Bíblia, ou quando você vai numa igreja, ou no outdoor, na internet, nós queremos um Deus que é todo-poderoso, capaz de fazer o impossível. E um conselho que eu te dou é o seguinte, se você está numa situação dessa, peça ao Senhor que aplaque o coração da pessoa ofendida. E isso se você levar a culpa, né? Peça a Deus, que Deus, eu tenho certeza, se eu não crer que Deus possa aplacar o coração de um homem para mim, ou de uma mulher, para mim poder confessar para ele que é a pessoa ofendida, e Deus vai aplacar e não vai acontecer nada, eu faço isso. Se você não leva culpa, porque você pediu perdão a Deus e acha que está tudo resolvido, que você não leva culpa, esse peso da culpa, isso não te atinge durante todos os dias de sua vida, que você vive bem, então tá tudo certo, tá tudo certo. Mas eu estou dizendo para você que eu creio em um Deus que transforma corações de pedra em coração de carne. Por isso que eu parto do princípio de que a pessoa ofendida, ela precisa ter conhecimento e ter o pedido de perdão para que ela assim nos perdoe. Eu creio que Deus pode fazer isso. Pode. Eu quero citar rapidamente aqui, viu, Gilaelson, um exemplo bíblico, né, que, assim, é preciso haver a reparação a partir da confissão do erro, né? Quando Jesus foi à casa de Nicodemos, o povo foi atrás e o povo ficou na janela batendo em Jesus, esculhambando com Jesus, porque Nicodemos era vagabundo e ladrão. Quando Nicodemos percebeu que eles estavam dando porrada em Jesus, Nicodemos disse, agora a palavra é minha. Senhor, eu vou restituir. Eu vou consertar a situação. Se eu tenho roubado, eu vou devolver. Zaqueu. Nicodemos, oh meu Deus. Obrigado, pastor. E na minha mente estava Nicodemos. Zaqueu, eu vou restituir 4 vezes mais de que eu roubei. E tem mais, a partir de hoje, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Então, ele calou a boca dos inimigos de Jesus, porque quando a gente guarda determinadas situações, quem é atacado é Jesus. Ok, eu não tenho mais tempo. 12 horas, quero agradecer ao pastor Firmino Neto, também ao pastor Alberto Ventura, pela colaboração em nosso debate Melodia dessa sexta-feira.
E agradecendo você também pela audiência, a nossa emissora. Muito obrigado pelo carinho. Chegando Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas, com Rádio Chofé. E o debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.